Fala pessoal, bem-vindo a mais uma conversa. Hoje vamos estar falando sobre o DDL, que é o Data Definition Language, que é uma dos estudos, né, que o Dom e o Ray usaram para explicar a nova sintaxe proposta por eles, simplificando a álgebra relacional proposta por COD. Então aqui a gente vai estar vendo alguns comandos que eles utilizaram, né, que são o create table, o alter table, o drop table e o truncate. Esses carinhas aqui, eles são os responsáveis pela Data Definition Language, e a gente vai estar vendo hoje aqui eles a sintaxe através da Microsoft e depois algum exemplo prático utilizando o Manager Studio. Então, bora lá. Aqui a gente de cara já tem a sintaxe do create table, tá? Ele é utilizado para criar novas tabelas no seu banco de dados aí, no seu SQL. Aqui, de cara a gente já tem uma sintaxe simplificada, certo? Para a gente criar uma tabela, a gente simplesmente precisa dizer crie tabela, o nome da tabela e as definições das colunas. O que são essas definições da coluna? Como a gente lê isso? As definições da coluna, elas estão aqui embaixo, né? Aqui, ó, column definitions. Para a gente criar uma coluna, a gente precisa, simplificadamente, a gente precisa só informar o tipo dela. Então, vamos lá. Lendo aqui a forma simples. Vamos pegar esse nosso exemplo, vamos lá para a nossa base. Aqui a gente está na aula 3. Então, Ctrl N, você cria uma nova. E aqui, vamos utilizar a sintaxe proposta pela Microsoft. Eles aqui, para a gente comentar, vamos selecionar isso e clicar aqui nesse quadradinho para comentar. Para descomentar é só clicar nesse voltar aqui. Vamos clicar para descomentar, mas a gente quer deixar comentado. Então vamos fazer da maneira que eles falaram. Create table. Cria a tabela. Agora eles dizem pra gente que a gente tem que dar um nome, o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? Class. Class DDL. Class DDL 1. Então, dessa maneira aqui, a gente já cumpriu a primeira parte da sintaxe. Agora a gente tem que ir para a próxima. Entre aqui as chaves, os parênteses, você precisa passar a column definitions. O que são as column definitions? Como eu falei para vocês, são as colunas e os tipos, de maneira simplificada. Então a gente pode passar um bem famoso ID, do tipo int, e todos eles explicam aqui na frente que você vai separar por vírgula e os demais. Então a gente coloca vírgula, nome, a gente pode colocar data de nascimento, date of born, a gente pode colocar date time. A gente não precisa do time, porque dependendo do seu banco, você pode escolher. Deixa eu me transicionar aqui. Você pode escolher se você quer armazenar o tempo ou não, mas a gente pode colocar aqui só date. Opa. E aqui você pode passar as demais coisas que você quiser. Mas, simplificadamente, essa é a sintaxe que a Microsoft propõe pra gente. O nome da tabela e aqui algumas colunas com seus tipos por definição. A gente vai ler isso um pouquinho mais pra frente. Então, ok. E o final aqui, um ponto e vírgula, para a gente saber que o comando acabou. Para esse contexto aqui, como eu estou no master e não é onde eu quero criar, eu posso criar essa tabela de algumas maneiras, certo? Eu quero criar dentro do banco que eu uso, que é Udemy, que é o banco de testes, né? Que é o banco que eu criei para estudar Tuning. Então, como que eu faço isso direto de uma outra base? Eu posso fazer da seguinte maneira que ele está me explicando aqui, que seria o nome do banco, que é Udemy. DB, o esquema, que é DBO, e o nome, da minha tabela. Então, dessa maneira, a gente estaria criando da primeira maneira. Fora da minha base de dados, eu quero criar um objeto. Então, o que eu tenho que falar? Eu quero criar dentro dessa base. O que eu vou criar? Qual é o esquema? Então, o esquema fica aqui em segurança, que é a separação lógica. Então, eu vou criar dentro do DBO. Ok. E qual é o nome da tabela? Class DDL, Data Definition Language 1. Então, dessa maneira, simplificadamente, eu crio a minha tabela. Ok? Então, aqui, dentro dessa base, eu posso ver que eu criei a primeira tabela. Mas, Gabriel, aqui na frente tem uma outra sintaxe. Como eu uso isso? Para você usar, você teria que estar dentro da base correta já. Como a gente está em uma outra base, a gente teria que entrar na base que a gente quer criar o objeto. Para fazer isso, você fala assim, use, na verdade, a base Udemy. Então, a gente migra para ela. Migramos. Agora, eu não preciso mais da minha database aqui name para criar. A gente pode criar outro. Vamos criar outro porque ele já existe. Então, se a gente rodar aqui, ok, agora a gente criou mais um objeto. Então, eu vou dar um refresh aqui nas tabelas, refresh, e pronto, temos a 2. Mas, Gabriel, não quero informar o esquema, eu quero deixar que o banco escolha. Normalmente ele vai pegar o DBO. Mas você, nesse caso, vai deixar o banco escolher qual esquema ele quer utilizar. Então, isso também funciona, que é a última versão, table name.
Então aqui, criado também. E tudo isso porque a gente já está, essas últimas partes, porque a gente já está dentro da nossa, da base que eu quero criar. Mas se não, eu teria criado na outra base, que é a master, que é a inicial aqui, onde ficam outros objetos importantes armazenados. Então, essa é a sintaxe básica que a Microsoft propõe para a gente. Porém, ela tem outras informações aqui pra gente, a full syntax, que tem todas essas definições. Mas eu vou pegar uma mais tranquila de ler, que é basicamente a mesma coisa, que aqui é a sintaxe para otimização de memória. Se você perceber, aqui em cima tem a mesma definição. Cria a tabela, o nome da base de dados, o esquema que é a nossa separação lógica, e a tabela, o nome da tabela que a gente vai criar. Aqui, a gente tem as column definitions, que você pode ler aqui embaixo. Ah, beleza, quais são as column definitions? As column definitions, para esse caso, eu quero o nome da tabela, não, o nome da coluna, e qual é o tipo que ele vai ser. No caso, a gente passou direto como int, varchar, e a gente vai estudar os tipos mais para frente. Mas aqui é simplesmente isso, então simplesmente isso que ele quer. Qual é o tipo? Se você quiser ver quais são os tipos, você pode ler aqui embaixo. Ó. Ah, os tipos que ele quer usar é dessa maneira. Então, como que eu faço? Você pode passar o schema, é o type schema name, então é onde ele está localizado. Depois, o tipo o nome, né, do tipo e algumas precisões. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui nossa primeira estrutura. Então vamos lá. Aqui a gente não quer mais. Então vamos continuar lendo. Ok. O primeiro caso que a gente quer aqui é a nossa column definitions. Nós já sabemos que para criar a tabela eu posso ir direto ou passar o banco com o esquema e depois o nome. Nesse caso eu vou passar só o esquema e o nome. Como eu já tenho o 3, eu vou criar o 4. Ok. Aqui depois a gente sabe que para iniciar eu preciso abrir uma parênteses. Então, vamos abrir aqui. Ok. Segunda etapa. Agora a gente vai aqui. Column definitions. Primeiro, ele quer o nome da tabela. Então, legal. Column definitions, nome da tabela. Qual é o nome da... não, o nome da coluna. Qual é o nome da coluna? Vamos dar aqui o nome da coluna. O nome da coluna, para esse caso, também vai ser ID. ID user. Então, ID do usuário. Ok, então passamos por essa etapa. Vamos para a próxima. Ele quer o tipo. Onde está esse tipo? Aqui embaixo. Então, aqui eu posso dar um esquema, né? Um type schema. Onde eu consigo localizar esses tipos? Se você abrir aqui sua base de dados, você pode abrir aqui o programmability. Então, programmability, minha língua trava aqui, e eu consigo achar os tipos, né? Os types. Aqui eu tenho alguns tipos, então aqui eu tenho o System Data Types. Vamos achar, por exemplo, dentro do sistema o Date Type. O Date Time é um tipo muito famoso, é um tipo default. Você tem o time, tem o date, isso é para data, mas você pode usar para numéricos, como eu criei o int para o outro caso. Então aqui você já consegue achar o tipo, e a gente também consegue identificar onde ele está. Então, lendo aqui, voltando para a leitura, eu vou dizer direto o tipo, eu não preciso dizer o esquema, mas vamos passar o esquema do tipo. Então eu posso passar db, ó, int user invalid... Não, calma aí. Não, deixa pra lá. Não vamos falar por enquanto desse type schema name. Vamos então aqui passar para o nosso name. Aqui a gente vai dizer qual o tipo, qual o nome do tipo. O nome do tipo aqui, no caso, que eu estou escolhendo é o int. Então, eu posso passar o inteiro. E depois, ele me diz aqui que eu posso passar a precisão desse tipo. Quanto que eu vou guardar, qual vai ser o tamanho, né, desse carinha. Então, eu posso passar aqui na frente, por exemplo, a precisão de 10. Calma aí. Nem todos os tipos aguentam precisão. Para o caso da precisão, a gente pode usar os decimals. Nos decimals, eu posso passar a precisão do campo. Mas para o tipo int, eu não consigo passar diretamente a precisão que ele já tem a dele. Ó. Se você coloca em cima, ele vai te dizer integer, são todos os números, de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31. Então é desse número até o outro número, ele vai conseguir armazenar. Aqui já no decimal, a gente consegue pegar escalas de precisões fixas, né? Então a gente já consegue ver que ele tem a precisão. O numérico também tem a precisão, então a gente consegue ver aqui. Mas exatamente, eu vou depois identificar os números com precisão e como a gente identifica além dessa leitura. Nesse momento eu vou deixar para frente. Então, como é uma aula básica. Então aqui
Ok, passamos a precisão do nosso tipo. Como ele é um user, não faz sentido ser um decimal, né? Então eu vou passar int, de user, eu vou colocar salary, vou colocar decimal 12,2. Eita. Então ele vai ter o tamanho de 12, só que vai ficar 10 antes da vírgula e 2 depois. A gente pode ver isso depois, se eu não estou enganado. Então, ok, vamos voltar aqui para a leitura. Legal. A gente pegou o tipo com o data type. E agora a gente consegue passar algumas outras informações que são informações aí de controle da sua coluna, como se ela pode ser nula ou não, se ela possui alguma constraint, que são as chaves que a gente vai falar para frente, se ela é uma coluna ident, que ela vai se auto-indentar, ou seja, ela vai se incrementar dependendo do valor que você informar aqui da frente. E depois você consegue ainda passar outras definições aqui, como as columns constraints, então você passa algumas informações de constraints, e depois o índice para essas colunas, que também está aqui para baixo. Então, só nessa criação você consegue definir diversas coisas. Então, vamos usar que são comuns aqui. Eu posso usar o ident. Por default, ele já explica que vai começar no número 1 e vai incrementar 1 por 1. Então, vamos usar esse daqui para o nosso id user. Então, ok. Vamos voltar aqui, vamos ler mais alguma coisa. E vamos usar o not null para dizer que, por exemplo, o salário do nosso usuário aqui não pode ser nula. Isso tudo se baseia em modelagens e regras de negócio da própria empresa. E você vai seguindo o contexto de onde você estiver. Então, ok. A gente leu superficialmente as column definitions. Aqui, depois, a gente tem as table constraints, que é onde você diz se ela é uma primary key, se ela é uma unique key, se ela é uma chave clusterizada ou não, se ela é uma... Então a gente está falando aqui se ela é uma chave primária, que define um relacionamento com outras tabelas, ou se ela é uma chave estrangeira, que pega o seu registro e quando for inserido, ele vai verificar em uma outra tabela se esse registro existe, como se fosse um relacionamento pai e filho. Aqui você pode dizer para ele checar e essas coisas mais avançadas daqui para frente, só que é bom você já conseguir indo lendo, tá? Ok. A criação de chaves a gente vai falar em um outro momento, a gente não precisa ver aqui agora. E também o índice também vamos ver em outro momento. Então, mas a gente leu essas criações. Se a gente rodasse essa criação aqui, agora depois dessa leitura, pronto. Só que dessa vez vai acontecer o que eu falei no outro momento. Como agora eu estou na base de dados master, essa, essa nova tabela não vai ser vista aqui, né? A tabela 4 não vai ser vista no meio Udemy. Ó. Se eu dou um refresh tables, ela não é vista. Por quê? Porque ela foi criada no master, numa outra base de dados. E onde fica esse master? O master, ele fica dentro dos defaults, né? Do System Database, que são as bases de dados do sistema. Então, se eu olhasse aqui no master e agora tables, a gente ia ver que a nossa classe está aqui. Então, por isso que é muito importante você definir aonde você está criando, ok? Então, vamos para a próxima parte. O alter table. O alter table também, baseado na nossa última conversa, você já vai conseguir ler a sintaxe, né? O que ele diz para a gente. O alter table ele serve para você alterar suas tabelas já criadas. E para fazer isso, você também tem que dar o comando alter table, informar aquela estrutura que eu já falei, ou você diz a localização do seu objeto, né, passando o nome do banco de dados, o esquema, depois a tabela. Opa. E depois você diz o que você quer fazer. Nos comandos do alter table, deixa eu ver se ele tem um comando simplificado ou não, você pode dizer que você quer alterar uma coluna, você pode dizer que você quer adicionar uma coluna, então perceba que eles estão aqui no mesmo nível. Você pode deletar uma coluna, você pode definir informações para essa sua tabela, ou você pode rebuildar ela, né, que é fazer o processo dela se refazer aí, e depois ela dar uma olhada em várias informações que são importantes para as tabelas. Então, assim, esse rebuild aqui, dependendo do seu banco, se estiver em produção, tem que tomar cuidado com algumas coisas, né, com que você pode fazer com ele. Então, vamos lá. Vamos alterar uma tabela. Usando a sintaxe que a gente tem, a gente pode começar alterando uma coluna. Então, vamos lá. Para alteração de coluna, vamos mudar o nosso banco, né? Vamos usar o nosso Udemy. Fechando aqui. Então, Ctrl N, use Udemy. Beleza? Então, ó, vamos selecionar nossas tabelas que a gente tem aqui no banco, ó.
aqui o nosso xtype. Ó, no nosso banco de dados, eu fiz um comando aqui para selecionar dentro dos objetos, né, dos sysObjects, ah, todas as tabelas. E as tabelas são do tipo U, tá? Então aqui a gente tem a class, né? Se a gente voltar lá para o nosso banco aqui fora, a gente vai ter esse mesmo retorno, 6 carinhas. Se a gente abrir aqui as colunas, que é, é a forma mais rápida de visualizar, a gente tem algumas colunas. Então vamos fazer simplificadamente cada um desses. Primeiro, alterar a coluna. Para alterar, você tem que dar alter o nome da tabela, alterar o nome da coluna, aí aquilo que a gente viu, né, o tipo e a precisão. E aqui algumas outras coisas que você pode adicionar se você quiser. Mas inicialmente vamos só alterar a nossa coluna. Vamos alterar qual coluna? A name. Não era 25, passaram errado as especificações, é 30. Então o que a gente vai fazer? Alterar a tabela. A gente deve passar o esquema e o nome da tabela, que é a nossa class DDL1. Você pode selecionar ela e dar um Alt F1 para ver se você escreveu corretamente. Ok. Então, vamos alterar a coluna. Então, é column. Eita, column. E o nome da coluna. O nome da coluna é name. Então, vamos dizer assim, name. Na verdade, ele é um varchar 30. Então, aqui eu estou passando a precisão do varchar, que é o que a gente falou sobre precisão. Se a gente ver aqui, é a precisão. Agora, se a gente alterasse aqui, ok. Se a gente desse um refresh aqui, ele dá como 30. Então agora, o name teria a capacidade de receber a precisão 30 para o nosso varchar. Se a gente vem aqui nos nossos tipos, né? A gente está aqui, vamos lá, na nossos itens programáveis. Aqui a gente vai no system, né? Que são os que a gente tem. E vamos falar nos caracteres, né? Então aqui é o varchar. Aqui o varchar, vamos ver a descrição dele. Ele não tem uma descrição. Então aqui, ó, são variáveis, né? Do estilo não Unicode, que conseguem armazenar até 8.000 caracteres. Para esse caso aqui, que a gente passou a precisão 30, ele conseguiria armazenar apenas 30. E vamos provar isso. Se a gente fizesse um insert into, que é da primeira aula, que a gente conversou, insert into tal, aí você pode dizer o nome da coluna, né? O nome da coluna que a gente quer vai ser name. Vamos ver as definições da tabela, aqui para inserção, né? Ó, ele aceita nulo, aceita nulo, aceita nulo. Então eu posso colocar só o nome. Então, vamos dizer aqui, 30 valores. Então, vamos lá. Tá, vamos ver se isso daqui tem 30. Para ver se tem 30, a gente pode usar uma função do banco que se chama len, que recebe uma varchar, tá? Então aqui é built-in function, então é uma função que recebe o len, a expressão que ele vai, como parâmetro inicial, é uma varchar, varchar, e ele vai retornar o tipo inteiro, né? Então ele vai retornar um valor de tamanho. Ó, aqui eu tenho 59. Então se eu tentasse inserir, insert into, né? O nome do campo name, ó, ele não deixa, né? Por quê? Porque esse cara tem mais de 30, ele truncou. Agora se a gente trocasse isso para menos 29, opa. Agora você percebe que esse nome foi inserido. Então quando eu digo a precisão, eu já especifico para o nosso banco o quê? O varchar, que é um char variável, né? Ele se adapta com os dados, ele precisa receber até 30 caracteres. E você só vai poder inserir até 30, senão você vai ter um erro de inserção, né? Ele vai truncar, ele não vai conseguir inserir todos os valores porque a caixinha dele só tem esse tamanho. Então, tudo bem. Então a gente alterou aqui o varchar 30. Super cool. Então vamos lá pro próximo. A gente pode adicionar um novo campo, que também é legal. Se você tem uma tabela que já existe no seu ambiente produtivo ou não, é importante você poder ter a capacidade de adicionar novos campos. Como você faz isso? Você diz que vai alterar a tabela com o nome dela. E qual é o campo? O novo campo, na verdade, o novo campo agora é data de criação. Então, vamos para você controlar a data de criação do seu registro. Então, create date. Vai ser um date. E você pode escrever dessa maneira. Eita, não preciso. Ah, não, como é isso daqui? Não posso escrever assim. Deixa eu ver se eu posso escrever default. Tá, então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma nova coluna e dizendo para o banco que o valor padrão vai ser sempre a data de hoje, a data de agora. Então você também tem a liberdade de fazer isso. E onde eu acho isso na documentação? Se a gente voltar aqui
Na column definitions, a gente vai descer um pouquinho aqui e vai achar as column definitions. Cadê? A gente pode achar no create, que é mais fácil. Column definitions. Aqui, ó, na column definitions, eu defino o nome e o tipo. Foi o que a gente fez. O nome, create date e o tipo. E aqui na frente, a gente pode passar umas outras coisinhas. E o que eu passei? Eu passei o default e uma expressão, que no caso foi a getDate. Então, se a gente alterasse aqui esse carinha, inserisse, vocês vão ver que agora essa tabela tem uma nova coluna, que é o createDate, ele aceita nulo. A gente pode definir, opa, eu sempre clico errado. A gente pode definir para não aceitar nulo ou aceitar. E a gente tem um valor padrão. Então, o que aconteceu? Agora, ele criou uma constraint, né, que se chama def, default, para esse valor padrão, que é o nosso dia de hoje. Se a gente olha aqui na documentação, você vai ver que antes do default eu podia ter passado um nome, uma constraint name. Mas como eu não passei, o banco se encarrega de fazer a criação. Então agora, se eu inserisse os dados que a gente fez anteriormente, insert into, aí a gente dá o nome da nossa tabela, a gente fala quais os valores que a gente quer inserir, né? Se a gente não falar, você é obrigado a informar todos. Eu vou inserir através do select. Então eu vou falar primeiro o campo ID, que está aqui, depois o name, que é Marcos, aí date of born, eu vou colocar 1968 do 2 do 2. E para esse caso, como o meu create date já tem um valor default, eu não necessariamente deveria inserir, mas eu estou com dúvida agora se ele vai me obrigar. Vamos ver. Tá, então aqui ele não deixou. Mas se eu fizer aqui, se eu passar o ID, o name e o date of born aqui, que são os nossos campos, inserir, ele vai deixar eu inserir, porque ele não me obrigou a passar todos, porque eu expliquei para ele quais campos eu quero inserir, né? Por isso que ele não me obrigou. Se a gente selecionasse isso, a gente vai ver que o valor default é o que é o dia de hoje, né? GetDate. Então aqui, o Marcos, que foi inserido com o ID 1, Marcos, a data de nascimento, e o dia de hoje, que ele foi inserido. E para isso que serve o default. Se eu quisesse inserir tudo, eu sou necessariamente obrigado a passar todos os campos. Então, eu poderia passar o dia de hoje, que é 2024, 10/09. Porque eu não estou especificando quais campos serão inseridos no insert. Então, aqui também seria ó, Carlos. Aí a gente pode trocar para 10/9. Então, se a gente inserisse agora, ele ia inserir, porque agora eu estou passando todos os campos obrigatoriamente. E se a gente olhar aqui, eles ficaram com o mesmo ID porque eu não troquei. E legal, não tem problema, porque isso daqui não é uma chave nem nada que deveria ser único. Legal, então agora vamos lá para a nossa alteração aqui. Vamos falar agora do drop. Então o drop ele pode fazer algumas coisas, que seria deletar, né? Dropar, derrubar algumas informações. Você pode dropar dentro da sua tabela constraints, né? Então se for uma constraint você tem que dar o nome da constraint. Então você vai falar assim, drop a constraint, caso exista, né? Você pode dizer isso, derrube a constraint caso exista e o nome da constraint. No nosso caso a gente tem uma aqui, né? A gente pode derrubar ela. Ou você pode dizer o seguinte, eu não quero derrubar uma constraint, eu quero derrubar uma coluna. Então, como eles estão aqui no mesmo nível, você pode dropar ou uma constraint, ou uma coluna, ou um período. E depois você pode passar algumas informações aqui, que são os withs, no check, check, que para o nosso contexto aqui, a gente pode ler melhor no create, são os withs aqui de baixo, as table options. Então, quando você cria uma tabela, você pode ter algumas opções de tabela. Se a gente for pesquisar aqui embaixo, as tables options informam aqui quais opções a gente tem para a gente fazer com a nossa tabela. Otimize a memória, durabilidade, aqui ó, versionamento de sistema e tudo mais. Esse daqui é muito bom para você pegar aqui o que ele pode fazer. Você pode trabalhar com seu XML, armazenar informações XML e tudo mais. Tá, então aqui no nosso drop, vamos fazer isso agora. Ok, poxa vida, data de nascimento está errado. Eu tenho que deletar essa coluna. Ela foi substituída por createDate. Por algum motivo. O pessoal definiu isso. Legal. Então, como eles te falaram, olha, Gabriel, deleta essa coluna, a gente não precisa mais. O que a gente faz? Beleza. Vamos alterar nossa tabela. Então, altera nosso objeto já existente. Drop. Agora, lendo a sintaxe aqui, eita, sempre faço isso. A gente vai dropar, no mesmo nível aqui, uma coluna. Então, drop column. Vamos escrever aqui, ó, drop column. Eita.
Eita, tá escrito errado aqui. Drop column e o nome da tabela, então, o nome da coluna, né? Date of born. Aqui, a gente pode fazer assim, se existir, né? Então, drop column if exists. Aí, o nome da nossa coluna, que é dob, que é date of born, dob. E, ok, aqui a gente pode passar, só pode passar isso, né? Se a gente quisesse passar mais colunas, seria dividir, separar por vírgula. Então é isso que você está fazendo. Drop uma constraint em uma coluna e, caso você queira outras colunas. Isso só para dentro das colunas. Então, legal. Vamos dropar aqui essa coluna. Dropei. Ok. Então agora, porque ela existia, ela deixou de existir. Então a gente só dropa as colunas quando elas existem. Legal. Então a gente dropou. Ah, beleza, Gabriel. Aquela constraint lá default, que toda vez que inserirem um novo registro de create date, que pega a data de hoje, nada a ver, eu quero que o sistema cuide disso. Beleza. Banco de dados deixou de cuidar disso? Ok. Então a gente vai dropar essa constraint. Como a gente faz isso? Como aqui está escrito, constraint. Então, drop a constraint, caso exista, né? Constraint if exists. Qual é o nome da nossa constraint? Como quando a gente criou aqui no default a gente não deu esse nome, a gente não deu, atribuiu o nome, então a gente vai ter que a gente pode pegar aqui, arrastar, tirar isso daqui, colocar assim. Então, drop a nossa constraint, caso exista. Eu acredito que é assim. Calma aí, agora eu não tenho certeza, né? Então, drop constraint, constraint name. Legal, se existir. Aí a gente tem algumas opções de cláusula que a gente pode ler aqui embaixo. Mas, pro nosso caso, a gente não vai fazer. Então, vamos dropar aqui. Tá, então, ó, o nome da constraint está errado. Ele não precisa ser dessa maneira, né? Ele pode ser entre chaves. Então, vamos ver aqui. Então, ok. Dropamos a constraint. Agora, se a gente olha aqui, der um refresh, a nossa constraint deixou de existir. Se a gente inserisse agora daquela maneira que a gente fez anteriormente, passando que seria o nome, então o name e o date of born, ele não inseriria, calma aí, deixa eu ver aqui, create date, ele não inseriria o nosso valor default. Eita, calma aí. Tá. É que eu tô dando, eu esqueci de passar o ID, né, que é importante. Aqui eu passo o nome, e aqui eu não passo o create date, que a gente não precisa. Então se a gente selecionasse esse caso, a maneira mais fácil de selecionar é select asterisco from, o nome da nossa tabela. E pronto, ó, o nosso novo Carlos, por conta da default, não fez. Se eu crio de novo aqui a nossa constraint, a default, que é adicionando uma constraint, cadê? A gente dropou, mas a gente pode adicionar uma constraint aqui. Aqui é tables constraint. Ele tá aqui embaixo. Tables options. Cadê os tables constraint? Vamos ver aqui. Tables constraint, que a gente pode ver nesse cara aqui, ajuda a gente também. Então, tables constraint. Então a gente dá o nome da tabela, não, o nome da constraint, o que ela é, né? E o nome da coluna. Então a gente pode, então vamos lá, constraint name. Então adicionar na nossa tabela add, a gente quer adicionar a uma constraint, né? Então vamos voltar aqui para nossa alter table. Cadê add? Aqui é uma constraint, né? Tables. Então vamos lá, a gente adiciona aqui add constraint, o constraint name, que vai ser constraint name mesmo. Aqui a gente pode dar o nome da nossa constraint, o que ela é, se ela é única, se ela é primary key, o que ela é. Então, no nosso caso, a gente vai usar então uma nova constraint, chama primary key. Por default, as primary keys já são cluster, né, que seria um gravamento físico, né, uma ordenação física no nosso banco. Quando eu digo físico, vai estar lá no disco mesmo, ordenado, não logicamente, que é da não cluster. Então, agora a gente pode dar a gente já deu o nome, sempre seguindo aqui, a gente dá o nome da coluna que a gente quer, a gente pode definir se ela é crescente ou não, mas a gente vai falar melhor isso mais pra frente, né? Mas a constraint primary key, que vai ser a nossa coluna para ordenar, vai ser a ID. A gente vai dizer que ela é crescente. E o que mais? E agora a gente tem que dizer on, né? E qual é, calma aí, column name? Não, a gente só precisa dizer o column name entre aqui. Então vamos lá, a gente tem que voltar aqui e colocar o column name. Então vamos lá, primary key. E porque aqui está errado, porque para usar o ascendente a gente tem que estar dentro das nossas parênteses aqui. Ok. E o que mais? A gente pode dar outros nomes, outras colunas também, mas a gente não quer. Então se a gente rodasse aqui na nossa tabela, tá. O que está acontecendo? Como esse campo é null, ele não está deixando. Então como a gente faz isso?
a gente altera a coluna id para int, e a gente pode dizer aqui que ela é not null. Então, como é uma coluna, a gente tem que dizer alter column id not null. Insert value null into... ok. Aqui agora ele não está deixando porque eu tenho algumas colunas que estão com nulo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deletar, que é um comando que a gente já sabe, né? Como deletar isso aqui, delete. Delete from a nossa tabela. Where id is null. Então a gente vai pedir para ele deletar todo mundo que o id está nulo, ok. Agora a gente vai alterar nossa coluna id para não ser nula, ok. E agora a gente pode adicionar nossa constraint. E aqui o que ele está falando? Because duplicate key was found in index constraint name. Tá. A nossa constraint já tinha sido criada. Vamos dar um refresh. Cadê? Ok, constraint name. Vamos ver aqui. Create a unique statement because duplicate key was found. Aqui. Então o que ele está reclamando aqui é porque a gente tem valores duplicados, né? Então, para eu ter uma ordem lógica, como eu estou usando uma primary key, os valores não podem se repetir. Então o que a gente vai fazer? Deletar da nossa tabela where id igual a 1. Ok, então agora que a gente deletou, se a gente fizer uma seleção, a gente não tem nenhum valor duplicado, ou seja, a gente agora pode adicionar nossa constraint. Ok, então para adicionar nossa constraint aqui, primary key de um campo que não era primary key, e que já tinha valores duplicados, a gente teve que fazer algum tratamento, né? A gente teve que dizer que não é nulo, a gente teve que tirar todos os valores nulos, teve que tirar os valores duplicados para depois adicionar. Isso é um trabalho adicional que a gente vai aprender a não passar quando a gente for criar diretamente. Certo? Então, voltando aqui para a documentação, a gente dropou, né? E adicionou depois constraints. E aqui a gente tem outros campos que não vêm à tona. Legal. Agora, depois de tudo isso, a gente pode fazer o drop table. O que é o drop table? O drop table ele remove uma ou mais tabelas. E ele vai excluir a data, os index, os triggers, as constraints, as permissions, tudo relacionado a essa tabela. A sintaxe dele é drop table, derrube a nossa tabela, caso exista, e o nome da tabela que foi o que a gente já aprendeu aqui anteriormente. Então vamos fazer isso? Vamos dropar a nossa tabela, né? Vamos dropar uma outra tabela que a gente não está usando. Vamos dropar a DDL2. Poxa, o estagiário criou duas tabelas aqui sem querer. Não precisava disso. O que a gente faz? Beleza, já validamos que essas tabelas não precisam ser não existam. Já validamos que o sistema todo não vai usar essas tabelas. Então não tem problema a gente dropar. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, dá um drop table e dá o nome das tabelas, né? Eita. A gente pode aqui arrastar o nome da tabela, para não ter que ficar digitando. Olhando a sintaxe aqui, a gente sabe que a gente está correto. E ele diz pra gente que a gente, separando por vírgula, a gente pode colocar quantos objetos a gente quiser. Como a gente está no nível da tabela, a gente pode vir aqui. Então, drop a tabela. Caso exista, é muito legal usar isso. Caso exista, drop table if exist. E depois você passa o nome de quantas tabelas você quiser aqui dropar. E você pode ir fazendo isso quando você quiser. Infinito. Se a gente dropar aqui, ok, ele deixou a gente dropar. Se a gente der um refresh aqui, pronto, a gente limpou a nossa base aí com que estavam erradas. Legal. Então, qual é o próximo comando aqui que a gente tem que ver? É o truncate. Então, o truncate, ele basicamente diz o que pra gente aqui na documentação? O truncate vai remover todas as linhas de uma tabela especificada ou partições dessa tabela que a gente vai falar lá nas partes avançadas, sem alugar as definições, né, individuais. Não, calma aí. Sem login the individual row deletions. Eu acho que é sem logar as definições das linhas individuais. Tá, então o truncate table ele é similar ao delete, né? Então quando a gente dá o delete lá para deletar as linhas, o comando delete, que sem a cláusula where. Então, se você usa o truncate table, que é essa sintaxe aqui, você é similar a você usar o delete sem o where, que é aquele problema que a gente já simulou aqui. Então vamos pegar a sintaxe aqui e vamos rodar. Ó, dentro da nossa tabela aqui, a gente tem alguns dados, né? Vamos inserir outros dados aqui. Vamos inserir da seguinte maneira. Vamos inserir alguns dados rapidamente aqui, com uma table expression da seguinte maneira. Então, common table expression, a gente pode dar, por exemplo, um id e um name. A gente faz assim. A gente diz assim, tipo, select qualquer número. A gente pode dizer
union all select não, as ID e que eu posso colocar tipo qualquer coisa. No nosso caso agora a gente pode colocar name, mas não, vamos deixar só name e a gente seleciona o ID mais from CTE, where ID menor que 100. Eita, menor que 100. Eita. Tá, então, ok. Vamos garantir isso aqui. E aqui a gente pode selecionar, né? A gente vai inserir dentro da nossa tabela esses valores, né? Então a gente vai estar inserindo esses valores aqui e selecionando os campos que a gente está fazendo do nosso CTE. São esses campos aqui. Tá, e isso daqui... Tá, vamos ver primeiro se isso daqui vai retornar o que eu quero. Não, acho que vai retornar sim, vamos lá. Eu quero Daniel. Ah, ok. Ele tem que me dar, eu tenho que dar um nome aqui. Ah, ok. Deixa eu apagar todas as colunas aqui. Eu vou, para esse exemplo aqui, eu vou truncar a nossa tabela. Como a gente pode ver truncando, ó, eu tinha esse número de colunas. E eu vou dar um delete, né? Vamos fazer o que ele explicou pra gente. Se eu fizer delete a tabela aqui, eu vou estar deletando todos os dados dessa tabela. Tá? Agora se eu inserir de novo, então inserir 100 linhas. Aqui eu fiz um sequencial de 1 a 100, e todos com o mesmo nome, né? Então a gente inseriu aqui 100 linhas rapidamente. E se eu rodasse agora esse truncate, ia ser basicamente rodar o delete sem o where. Então se a gente olhasse aqui, o ID, a tabela seria toda apagada. Então esse truncate também é um comando que você só usa quando você quiser limpar a tabela. O delete é mais comum. Então vamos inserir aqui de novo esses caras. Agora vamos selecionar aqui. A gente tem. E rodando novamente, limpei a tabela. Certo. Então esses foram os comandos DDL. Talvez acabamos lendo demais as documentações daqui da Microsoft, mas eles sempre são importantes para você ler, entender. E agora talvez você já consiga ler melhor as partes da sintaxe. E você vai conseguir fazer tudo o que você quiser, simplesmente lendo, né? Caso você não conheça alguma informação que ele está dizendo, por exemplo, na criação, ok. Quando eu crio uma tabela, tá bom. Eu tenho algumas definições, né? Column set definitions. O que são isso, né? O que eu posso fazer com isso? Então, no nível das column set definitions, que estão dentro das columns definitions, a gente vem aqui. Dentro das columns definitions, a gente consegue informar que ela é uma XML column settings. Então, tá, o que é isso? Então você tem a capacidade de pegar aqui, copiar e pesquisar. E entender quais são essas estruturas e o que elas te beneficiam. Porque tem muitas estruturas aqui que elas facilitam o seu dia a dia. Tá? Por exemplo, o identity. Ser uma coluna auto-incremental, isso é muito mais fácil, né? O banco cuidar do ID, né, do registro, ele mesmo se incrementando, facilita do sistema não ter que ficar armazenando, por exemplo, qual é a última coluna que ele inseriu. Então, isso são coisas interessantes. Você pode encriptar, você pode criar algoritmos de encriptação para suas colunas. Se você quiser, né, tirar do sistema, deixar no banco. Então, tem várias coisinhas legais que fazem a diferença. Tá? Então, legal, a gente falou aqui de todos os nossos DDLs, que são basicamente create, alter, drop e truncate. Eu separei aqui também aqueles exercícios que a gente conversou, né? Caso você queira ver uns exemplos, a W3 School ela é muito legal. Você tem exercícios aqui, né? Então, por exemplo, isso você pode treinar para uma prova, no alter. Adicione a coluna, né? Date, call it birthday. Então, se você quisesse fazer isso, você poderia utilizar o que a gente aprendeu aqui, que seria o alter table. Você adicionaria a coluna birthday do estilo date. Então, vamos ver o que ele, se ele tem alguma pegadinha aqui pra gente. Acredito que não. Eita.
Então se a gente olhasse aqui a resposta, né? Submit answer. Então, opa, a gente esqueceu do add, né? Da cláusula add. Então, seria isso. Exatamente o que a gente fez. E você pode fazer exercícios aqui, submitar e ter a resposta na hora. Isso também é muito legal. Sendo para o create table, que é o que a gente usou aqui, o drop table. Então seria basicamente você vir aqui no W3 School, SQL e pronto, tá lá. Então foi basicamente isso que a gente viu hoje. Acho que ficou uma aula um pouco extensa, mas o importante é você ter a capacidade, eu também, de ler essas definições, tá bom? E espero que você tenha um ótimo dia e fica com Deus, que a força esteja com você, tá bom? Abraço, tchau, tchau.